Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 29 de setembro, agora na Espanha, 10 horas e 52 minutos, no Brasil, 5h52 da manhã. A BTC, apesar de estar caindo menos 0,20% pela métrica da TradingView e está suportando a resistência imposta pela mediana do canal de Keltner, o fato é que ela retornou para dentro da nossa figura triangular exatamente como eu reportei que iria acontecer, e o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, contra libras esterlinas, euros, francos suíços, dólares australianos, abriu o primeiro candle vendedor hoje, dia 29 de setembro, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 candles compradores sucessivos. Ou seja, isso aqui vai cair igual uma jaca, vai buscar ali 104, 105, e é essa queda do DXY que já tinha promovido um engolfamento ontem. Hoje, apesar dele estar subindo mais 0,82, o fato é que o gráfico do DXY ficou bastante feinho. No semanal, se a gente continuar nesse patamar, o próximo candle que vai se formar a partir de domingo para segunda vai ser muito interessante, vai levar o DXY lá para o patamar de 102. Lembrando que existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. Quando o DXY ganha uma atração impulsiva, a BTC ganha uma atração corretiva. Foi isso que aconteceu nos últimos dias, mas agora o jogo vai virar. E já tem muito analista na Bloomberg impressionado com a performance da BTC diante desse cenário caótico dentro das moedas fiat soberanas. Só ver o colapso da libra esterlina, já eu vou falar sobre isso. Então a gente basicamente deu uma bela lambida aqui na aresta inferior dessa grande cunha triangular. Agora a gente está sentindo a mediana do canal de Keltner, que é um platô resistencial normal, e a próxima parada na minha leitura é a base da nuvem de Shimoku aqui no diário, que se confunde com a extensão da aresta superior dessa cunha triangular. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente abriu mais um candle comprador, apesar dessa quedinha hoje pela métrica da TradingView. Deixa eu despoluir aqui. Olha aqui, o candle de hoje, belíssimo comprador. Na minha leitura, isso aqui só vai parar ali no patamar de 20 mil dólares, que é onde está a VWAP mensal. Basicamente, a gente lambeu a lower e agora a gente segue com alguma intercorrência em direção à VWAP mensal, que está ali em 20 mil dólares. No intraday, a BTC tá sendo didática. Deixa eu tirar aqui da Atom, botar na BTC. Olha aqui. Basicamente está um reloginho, ela bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP, bate na lower e agora já vai retornar para VWAP ali, que está num patamar de 19.500. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. E na seara fática, a Terraform Labs, que foi a empresa fundada pelo Ducon, afirma que o caso criminal contra o Ducon é politizado e que a Lunk, antes desse hard fork, né, a Lunk que promoveu o crash Luna UST e a própria Lunk, que é o gás do que redundou do hard fork, que é o gás da rede Terra Classic, nunca foi um security passível de regulação pelos órgãos financeiros reguladores da Coreia do Sul. Segundo a Terraform Labs, tanto a Luna, que era o gás da Luna UST, da stablecoin 100% algorítmica, quanto a Luna, que é o gás da Terra 2.0, quanto a Lunk, que é o gás da Terra Classic, jamais foram securities, e que essa ação penal contra o Ducon, na verdade, é uma ação politizada, e o Ducon estaria vivendo uma verdadeira perseguição. Então, mesmo antes e depois do hard fork, nunca foi um security. Vamos ver como a defesa do Ducon vai sair dessa enrascada. E a Circle, a dona do USDC, adiciona a sua stablecoin não algorítmica, vamos deixar claro, a 5 novas blockchains, incluindo a Polkadot. A USDC agora está disponível na Arbitrum One, na Near, Polkadot, Optimism e Cosmos. É bom porque acaba acrescentando liquidez em outros sistemas DeFi, que não só a dobradinha ali Ethereum, Binance Smart Chain, que acaba dominando ali
as DeFis do planeta. Agora, diversos outros ecossistemas estão crescendo exponencialmente e isso aumenta a liquidez em outras DeFis que rodam em outros ecossistemas. E moedas ao redor do mundo estão afundando, menos o Bitcoin. Uma reportagem muito interessante no New York Times. Segundo a reportagem, o New York Times dá conta de que a BTC, apesar do momento de baixa constante, ou seja, tudo está sangrando, inclusive as outras divisas sangraram muito contra o dólar, o que inclui francos suíços, euros e libras esterlinas. A BTC, na leitura do analista, está superando em muito várias moedas fiduciárias, inclusive o próprio dólar, dizendo que quando toda essa confusão e esse aperto quantitativo promovido pelos bancos centrais terminar, é muito provável que a BTC exploda. Enfim, os provedores de informações econômicas do mercado financeiro tradicional percebendo a grandeza da BTC. E o Banco da Inglaterra o Banco Central inglês disse que vai comprar títulos em qualquer escala necessária para interromper a crise de liquidez. Para restaurar a liquidez no mercado de títulos na Inglaterra, o Banco Central inglês vai intervir para impedir um colapso do sistema. Ou seja, é o novo normal, essa política de juros reais negativados por tanto tempo iria acabar redundando nessa bizarrice. Agora, com o aumento das taxas pelo Banco Central norte-americano, o Fed, está todo mundo correndo para lá. E a liquidez dos títulos emitidos por Inglaterra, Itália. A Itália, para quem não sabe, está emitindo títulos que não tem nenhuma liquidez no mercado. E o Banco Central Europeu está promovendo o maior esquema Ponzi da história. Eles estão vendendo títulos alemães para comprar títulos italianos. Isso é outra crise que vai ser a mãe de todas as crises, que vai ser o colapso da zona do euro e da União Europeia. Eu vivo aqui na Espanha. O Estado espanhol é absolutamente perdulário. Eles gastam como se não houvesse amanhã. A Itália é a mesma coisa. A Inglaterra agora está subsidiando 50% da fatura de energia elétrica de cada britânico. Isso vai levar a BTC a $1 milhão, muito antes do que a gente eventualmente possa imaginar. E um gigante do varejo inglês, a Next PLC, afirma que o governo britânico é perdulário e é culpado diretamente pelo colapso da Libra. A Libra, na última semana, a Libra esterlina, desvalorizou quase 6%, e isso tá gerando um descompasso nas contas das grandes corporações britânicas, que vai redundar, de repente, até na queda da Liz Truss. O problema do Reino Unido não na verdade, o problema do Reino Unido ele é econômico, ele não é estritamente político. A Theresa May caiu não é porque ela tinha um percalço político grave para superar. Na verdade, o problema do Reino Unido é econômico. A conta não bate, a conta não fecha. A Theresa May caiu, o Boris Johnson caiu, a Liz Truss vai cair, porque, na verdade, até agora eles não conseguiram fechar a conta do Brexit. Ou seja, eles saíram da União Europeia, a União Europeia não os quer mais, mas o problema é que eles não conseguem viver sem a União Europeia. E o colapso da Libra esterlina está deixando a contabilidade das corporações britânicas completamente translocada. Ou seja, o problema do Reino Unido não é político. A Theresa May caiu, o Boris Johnson caiu, a Liz Truss vai cair, porque a conta não fecha. Quando numa família o orçamento não bate, a própria família se desintegra. O que acontece ali na Inglaterra é a mesma coisa. Quando a conta não fecha, a política se desintegra também. É isso que está acontecendo. E agora analistas geopolíticos internacionais estão dando conta de que a China está usando a política de Covid-0 para se preparar para uma guerra. Segundo esse analista, colocar regiões metropolitanas com mais de 30 milhões de habitantes em lockdown da noite para o dia, sem nenhuma razão sanitária aparente, só tem como único objetivo colapsar ainda mais as cadeias de suprimento, pressionar
a inflação no Ocidente e, com isso, destronar a hegemonia do dólar norte-americano e do euro e promover um realinhamento geopolítico, econômico e hegemônico financeiro. É sabido e ressabido que o Xi Jinping quer colocar a China como expoente da hegemonia geopolítica global. E nesse cenário em que o Putin promove ameaças nucleares, o Xi Jinping quer destronar o dólar e o mundo está virado numa verdadeira hecatombe econômica, política, nuclear, e o furacão Ian, esqueci de falar do furacão Ian, ele assumiu proporções hecatômbicas. Os estragos na Flórida vão ficar para a história, provavelmente será o furacão mais caro da história. Eu estava olhando aqui no Wind, é impressionante que o furacão tocou o solo, mas continua mantendo lá a velocidade dos ventos acima de 140 milhas por hora. Ou seja, gente, o mundo está virado numa hecatombe política, climática e financeira, e a BTC segue resiliente ali, próxima de 20 mil dólares, tentando superar esse platô resistencial aqui imposto pela mediana do canal de Keltner. O DXY finalmente encontrou um belo engolfamento agora com o candle vendedor. Isso aqui vai cair igual uma jaca e a BTC vai explodir em direção a 30 mil dólares, que é essa camada congestional aqui, que ela vai buscar tão logo ela consiga se livrar dessa ampla acumulação triangular que ela está desenhando. Agora a nossa próxima parada deve ser mesmo aqui 21 mil, que é a base da nuvem no diário. Aqui a gente deve se decidir entre continuar acumulando no triângulo ou explodir em direção a 30 mil dólares. Como o DXY vai cair igual uma jaca, é bem provável que a gente busque 30 mil. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.